Olá, seja muito bem-vindo a essa aula, onde eu vou te ensinar aqui de uma forma breve como cortar os diferentes materiais aqui pelo Silhouette Studio, tá? Então eu corto tanto laminado, papel Color Plus, papel craft de 180, de 240 gramas, papel glitter, o próprio offset, enfim, dá para cortar acetato, todos os materiais. Você vai entender agora como configurar os cortes, porque independente do que seja, você precisa saber cortar. E aí depois a gente vai vendo conforme o desgaste da lâmina, se a lâmina é mais nova, ela vai precisar de uma exposição muito menor de corte, tá? Então agora, primeira coisa aqui no estúdio, tá? Eu vou até colocar a câmera um pouquinho mais para cima para que você venha aqui do ladinho, olha, nas configurações de preferências, inclusive só fazendo um adendo aqui, tá? Em relação a como baixar o estúdio, já tem um vídeo aqui no canal, tá? Te ensinando como baixar, então dá uma olhadinha nesse vídeo. Então aqui, primeira coisa, tá? A unidade de medida. Então aqui, sempre que você baixar o estúdio aí por padrão, de forma automática, tanto que tá automático, olha, ele vai ficar em milímetros. Eu prefiro trabalhar com centímetros, que assim eu não preciso fazer conta de nada, tá? Então deixo sempre aqui em centímetros. Então aqui agora, já com essa primeira configuração aqui feita, então a gente vai começar em relação aos cortes, tá? E aqui, independente do material que você vá cortar, se for a primeira vez que você vai cortar, faz um teste. Prof, vou colocar, sei lá, uma folha inteira aqui para cortar? Não, você não vai colocar uma folha inteira. A gente pode fazer o seguinte, tá? Vir aqui, ó, fazer um quadradinho, então você vai vir aqui do lado, nas ferramentas de desenho, pode fazer aqui um quadradinho, tá? Pode ser até menor. Ou também, tá? A gente pode fazer uma letra, tá? Então dá para, sei lá, para colocar aqui a letra A. Pode deixar aqui no Arial mesmo. E por que eu gosto de fazer de vez em quando para testar algum material novo, para ver realmente como é que a lâmina tá? Fazer um teste com uma letra e não somente com um quadrado. Justamente pelos detalhes da letra, por ter um corte aqui interno, por ter uma outra abertura de corte aqui e por ter cortes retos também. Então aqui eu consigo ver exatamente se a lâmina vai cortar bem. Prof, a lâmina tá cortando bem por fora, mas assim, o destaque ali das letras, né? A parte de dentro dos cortes não tá ficando legal. Então aqui quando eu for configurar eu já consigo ver exatamente, olha, tanto os cortes retos por fora aqui da letra, né? Quanto o corte interno. Então você pode fazer, tanto faz, tá? Qualquer um dos dois. Eu prefiro fazer a letra ou o quadradinho. Então aí você vê. Normalmente, se o quadradinho cortou de forma super tranquila, não precisa testar o corte interno, porque se cortou tudo certinho aqui, vai dar certo com o corte interno, tá? Então aqui vamos à primeira parte do corte, tá? Fiz aqui então esse teste aqui. Vou colocar minha folha na base, coloco aqui na máquina, tá? Então a gente vai vir para o enviar. E aqui você vai ver duas formas de cortar, tá? Tanto corte simples, que é o primeiro que vai abrir aqui. Então deixa eu só mostrar aqui para ti como é que vai ficar. A opção de corte simples, que eu não gosto, não indico, eu sempre recomendo para que as minhas alunas venham aqui, ó, em corte por linha. Por quê? No corte por linha, principalmente para quem vai trabalhar com caixas, que aí tem a parte de vinco, tem a parte de corte. Para quem vai trabalhar, por exemplo, sei lá, cortando uma folha laminada, e aí tem bastante coisas detalhadas. Então, você consegue, por exemplo, trabalhar com duas cores, tá? Então, eu já vou mostrar isso para ti. Só quero dar aqui uma introdução mesmo, tá? Pode deixar toda a parte de baixo da folha com uma cor e a parte de cima de outra. Assim, a máquina não fica dançando, né? Subindo e descendo ali, que pode acabar ali enroscando algum corte, enfim. Então assim, gente, esse aqui é um treinamento muito rápido aqui para que vocês entendam como é que corta. Eu não posso dar suporte para vocês em relação a corte, mas se você for minha aluna do Topos da Jana, saiba que eu tô sempre lá pelo WhatsApp, tá? Então vocês têm o número do WhatsApp na primeira aula. Então lá na descrição dessa aula tem o número do suporte, então sempre me chamem por lá, tá? Aqui eu vou ensinar para vocês, porém eu não consigo dar suporte individual em relação a cada lâmina, a cada papel, enfim. Então aqui aprendam o que eu vou ensinar aqui para vocês nessa aula em geral e apliquem por aí, porque eu tenho certeza que vai dar certo, tá?
Então aqui, nessa parte, como só tem uma cor de linha, que no caso é a vermelha, então vai estar aqui, ó, o vermelho já selecionado com uma configuração. Prof, essa configuração aqui já veio com o teu estúdio? Não, não veio. Inclusive, eu que faço as minhas próprias configurações aqui e eu vou renomeando conforme a minha lâmina. Então, eu tenho duas máquinas aqui, tá? A minha rosa, que a lâmina dela é usada muito pouco. Então, por exemplo, eu corto o Color Plus na minha máquina rosa, que a lâmina tá muito nova, na profundidade 2. Já nessa daqui, né, que é a minha Camel branca, a lâmina já tem aí mais ou menos 1 ano, tá? Então, igual é nova, porém, eu troco assim, tá? Então, aqui vai ter lâmina nova, que eu sei que é da máquina branca. E aí, eu tenho essa outra aqui, olha, essa outra configuração Color Camel rosa, porque eu sei exatamente o que usar, né, em cada máquina. Como é o mesmo computador, eu deixo aqui salvas todas as configurações que eu tenho de corte. E aí, eu sei que se eu vou usar para cortar o Color Plus na Camel rosa é uma configuração, e aqui na Camel branca é outra configuração, justamente pelo tempo de desgaste de lâmina, né, que é totalmente diferente. Então, por isso que eu digo para você, tá? Você não pode pegar a configuração do colega e, sem fazer teste, cortar direto uma folha inteira. Por quê? O teu colega pode ter um desgaste de lâmina muito maior, então talvez ele esteja cortando Color Plus aí sei lá, na profundidade 5 de lâmina, e aí você vai colocar na tua máquina aqui. Tá nova, que a tua lâmina tem um desgaste aí que não tem nem comparação, a lâmina nova também. E aí você coloca aí direto e vai praticamente rasgar até a tua base, tá? Provavelmente vai rasgar a base, né? Se ela tá cortando ali no 2, se você colocar na lâmina 6, vai rasgar a tua base. Então tem que ter muito cuidado com configurações que vocês encontram por aí. Por isso que em nenhum vídeo meu, em nenhuma aula, eu falo qual foi a configuração que eu usei. Por quê? Nesse vídeo aqui vocês vão aprender como encontrar a tua configuração ideal para cada material. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Tá, então vamos supor, tá, que esse aqui, sei lá, seja um papel Color Plus, tá? Então, como é que eu acho a configuração desse meu Color Plus? Eu recomendo que vocês sempre comecem pelo 3. Então, vocês vão vir aqui a profundidade, olha, 3. A força aqui coloca no máximo 20. Então, vamos deixar aqui 20. Uma passada só, então se atente aqui, uma passada é a quantidade de vezes que a lâmina vai passar, quanto mais ela passar, mais vai cortar, então deixa uma só. E a velocidade pode ser 3, tá? Voltando aqui para cima, a ação eu gosto sempre de deixar cortar. Eu sei que aqui em cima também diz automático, entre parênteses cortar ali, mas eu prefiro colocar aqui o corte direto. E aqui o carrinho, tá? Então aqui, gente, nessa parte do carrinho é a tua lâmina. A minha aqui é a automática. Então, é essa autolâmina. Eu nunca tive outro tipo de lâmina, tá? Eu amo a minha automática e só uso essa daqui desde 2019 que eu tenho a máquina. Eu só uso lâmina automática, tá? Então, você vem aqui, coloca lâmina automática. E aí, claro, que se for manual, você vem aqui e coloca a lâmina manual, tá? Mas, se for automática, deixa aqui automático. E aí, você vai enviar para corte. Então, coloca ali, né, o teu papel na tua base e aí manda para corte. Depois, você vai ali destacar, depois do corte, né, e você vai ver. Prof, acabou que cortou, mas não ficou tão bem cortado. O que eu faço agora? Agora, você vem aumentando a força. Então, ao invés de 20, se você viu que mal e mal cortou ali, coloca já direto no 30, mais ou menos, tá? E aí, você coloca de novo. Se você colocar para cortar exatamente aqui, vai dar ruim porque vai cortar em cima da outra, você não vai conseguir perceber como cortou. Então, vem aqui no design, ó. A gente vai selecionar, vamos dar um Ctrl C, Ctrl V. Pode ser do lado, pode ser embaixo, tá? E aí, você não esquece de vir aqui, ó, e deletar esse aqui. E agora, você vem novamente no enviar e faz outro teste. Prof, esse aqui cortou muito. Então, diminui um pouquinho aqui. Vamos deixar no 27. Vem design, novamente, ó, Ctrl C, Ctrl V. Traz para o lado e só depois você vem aqui, ó, e deleta, porque você sabe exatamente o espaço para não colocar um corte em cima do outro. E vai enviar novamente. Aí você faz o outro teste, tá? Então vejam o quanto é simples fazer teste. É muito simples. Porém, né, demanda aí de você realmente ter esse tempo para testar. E saiba que, mesmo que você esteja com muita pressa,
é muito importante que você teste antes para você não perder uma folha inteira aí, principalmente o tempo ali de corte, de cortar uma folha inteira e acabar não dando certo, né? Então, olha só, chegou aqui numa configuração ideal, você pode vir aqui e salvar essa configuração, tá? Então, eu vou vir aqui, olha, aqui embaixo, olha, para você ver quantas configurações aqui eu tenho, tá? Então, você pode vir aqui, ó, em adicionar um novo tipo de material. Então, você vem aqui, ó, no maisinho, adicionar um novo tipo de material. E aqui, ó, ele vai abrir a mesma coisa que tem ali embaixo, ó, força, velocidade e passadas e a profundidade da lâmina, tá? Então, se você viu que cortou ali no 3, a força estava 27, né? Então, você vem aqui, aumenta, olha, para 27. Então, vem aumentando. A velocidade, pode deixar aqui no 3, mas se for algo muito prático de montagem, sem muitos detalhes, eu vou aumentando a velocidade conforme o corte, tá? Normalmente, eu deixo padronizado na velocidade 3, tá? Uma passada só. E aí, então, prof, é isso aqui mesmo, né? O que realmente eu configurei aqui, eu vi que vai cortar nessa configuração aqui, tá o material. Então, você vai vir aqui, ó, vai selecionar aqui a palavra novo material, olha, e aí você vai salvar. Então, aqui ele vai salvar essa nova configuração que você fez agora, tá? Eu acho muito importante porque depois fica mais rápido, né? Mais fluido, tá? Então, deixa eu vir aqui e a gente vai renomear. Então, eu vou colocar aqui como teste, tá? Então, a gente vai dar 2 cliques aqui, olha, no nome. E aí, eu vou escrever, vou apagar o que tem aqui, né? Então, vamos apagar aqui. Vamos colocar como teste, tá? Então, coloquei aqui em cima como teste, tá tudo certo já. Ele já vai salvar aqui. E aí, então, eu vou remover só esse outro material aqui. Como eu cliquei 2 vezes, né? Ele fez um material a mais. Detalhe, gente, vocês podem remover, tá? Prof, eu fiz uma configuração aqui, troquei a lâmina, tá totalmente outra. Eu tenho muita configuração que eu mesmo fiz aqui. Então, é só vir aqui, olha, no menos e tirar. Essas configurações nós conseguimos tirar pelo menos o que a gente cria, tá? O que vem com a silhuete eu nunca consegui tirar. Então, agora é só vir aqui no xizinho, né? Que ela já vai estar salva ali. Agora, vem novamente aqui no material. Então, você vai clicar aqui nessa flechinha. Tanto dá para você buscar. Então, aqui onde tem a palavra buscar, olha, teste. Quanto dá para você vindo ali pesquisar, tá? Então, olha só. Tá aqui minha configuração de teste. Então, olha, a hora que eu dessalvei ali, gente, olha, ele saiu da configuração, mas vamos lá novamente, ó. Dessalvei, ótimo, na hora que eu saí. Então, vamos voltar aqui e salvar. Prof, eu sempre cortei nessa configuração aqui, hoje não tá cortando muito bem, eu precisava aumentar. Então, colocou ali, teste, bem aqui em cima, né, seleciona, deixa selecionado aqui o que você quer alterar. E aumenta aqui, olha, por exemplo, quero alterar a força para 29. Automaticamente, como você modificou qualquer coisa daqui, ele vai aparecer essa opção, olha, para reverter, para voltar o que estava ou então para salvar. Então, a gente vai clicar aqui e ele vai salvar nessa nova configuração de corte, tá? Então, quando você vem aqui em material, clica aqui nessa setinha, olha, sempre essa primeira parte aqui vem o que já está com a máquina. E a partir daqui para baixo, olha, todos os que você colocou. Então, caso você não... prof, eu não lembro como é que eu salvei o nome. É só vir aqui e arrastar aqui para baixo, olha essa barrinha, que vai estar sempre aqui embaixo o que você modificou. Nesse meu caso aqui, tá a palavra teste que nós fizemos agora, né? Então, essa aqui é uma forma de você testar. Então, você vai fazer isso para o teste do papel laminado, para o teste do papel Color Plus, enfim, para qualquer material que você vai fazer. E agora, eu vou te ensinar a trabalhar com cores diferentes de linha, tá? Que isso vai facilitar um monte o teu trabalho. Então, vamos supor que aqui, deixa eu só fazer um quadrado aqui, deixar esse aqui vermelho. E eu vou fazer um outro quadradinho aqui dentro. Vou selecionar ele, nós vamos vir aqui, vamos trocar a cor da linha, tá? Só para você entender que a gente pode trabalhar com 2 cores de linha e facilita muito, tá? E a gente vem aqui e coloca a linha preta. Então, tem uma linha preta e uma linha vermelha. Agora, a gente vem aqui em enviar. Prof, quando que eu vou usar isso? Normalmente em caixas, você vai ter uma linha para vinco e uma linha para corte, tá? Então, aqui vão aparecer as 2 cores. E aqui, gente, por que eu sempre recomendo que todo mundo corte por linha? Você consegue, olha, trocar a ordem do corte. Então, isso facilita muito, tá? Então, é só arrastar, ó, clica aqui para cima
e você vai arrastar, olha. Ou pode clicar para baixo, sei lá, prof, eu tenho 3 cores aqui, um roxo, um vermelho, um preto, enfim, é só você, olha, selecionar e aí vai arrastando. Então aqui, olha, o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai fazer o corte da linha preta. Então, o corte da linha preta. Depois, ele vai vir e vai cortar a vermelha, sem você precisar tirar da base, tá? Você vai colocar ali o teu papel na base de corte, vai mandar cortar e ele vai seguir exatamente o que você está ordenando aqui. Prof, mesmo que eu ordenei aqui, ele está cortando primeiro o vermelho e depois o preto. Por quê? Justamente porque aqui, ó, nas configurações, você vem aqui do ladinho nas configurações, e aí você vai clicar aqui, e ele vai abrir aqui algumas configurações dessa parte de corte, tá? Principalmente aqui dos avançados. Então, a gente vem aqui, ó, organização de ordem de corte. Se ele não tá te obedecendo, se você colocou vermelho e preto, ele tá invertendo a ordem do corte, é porque ele tá aqui, ó, como não ordenar, tá? Então, você pode deixar aqui, prof, tá tudo certo aqui, quando eu coloco não ordenar, ele segue a minha configuração, tá? Porque às vezes pode ser um bug, tá? Então, deixa não ordenar, que aí ele não vai modificar o teu corte, tá? Vai seguir a ordem com que você tá fazendo aqui. Prof, mas igual ele não tá seguindo. Só seleciona qualquer outro aqui, volta para esse não ordenar. Então, seleciona aqui não ordenar, porque essa ordenação ali, essa organização de ordens de corte, ela é feita automática pelo estúdio, tá? Então, deixa aqui não ordenar. E aí, ele vai seguir o que você definiu antes. Outra coisa, tá? Prof, não, aqui são cortes bem simples, tá? Deixa aqui em maximizar a velocidade, tá? Que aí ele vai fazer tudo muito mais rápido. Só que aí nem sempre vai dar certo em relação ao que você deixou aqui, ó, nas tuas linhas ali, tá? O que você ordenou. Então, ele vai fazer a configuração dele para poder cortar mais rápido. Então, normalmente aqui eu só coloco para cortes retos, tá? Aqui não tem nada ali no meio porque ele corta bem mais rápido. Ele vai realmente maximizar a velocidade. Outra coisa aqui, tá? Na organização da ordem de corte, se você selecionar minimizar o movimento do rolo, ele vai cortar tudo que está em cima, depois tudo que está ali no meio, depois tudo que está embaixo, porque ele vai minimizar o movimento de de empurra e puxa da base, tá? Porém, com qualquer um, tanto com maximizar quanto minimizar, provavelmente ele não vai seguir o que você colocou aqui em cima como ordem. Então, provavelmente, quando você deixa aqui e minimizar o movimento do rolo, provavelmente ele não vai obedecer aqui a tua ordem, tá? Então, deixa aqui como não ordenar, tá? Porque aí ele vai seguir realmente o que você já colocou aqui. Organização do pontilhado, tá? Prof, eu tenho bastante coisa pontilhada aqui. Então, você pode escolher. Eu gosto sempre do centro para a extremidade, tá? Então, ele faz primeiro os vincos do meio e depois ele vem, né, avançando. Mas você pode deixar aqui como você preferir. Outro pulo do gato. Às vezes a gente bota ali para cortar. Prof, a hora que a minha lâmina termina de cortar, ela para no meio ali do carrinho. Por quê? Porque a lâmina ali, que eu digo carrinho, tá? Ele vai parar no meio, ele não para lá na origem, lá onde a gente alimenta ali com a base. Por quê? Porque aqui em cima, olha, opções de alimentação. Ele vai estar alimentar e não voltar à origem que está no canto. Então, deixa como voltar à origem, tá? Então, aqui, demais de configurações, era isso. Eu tenho certeza que a hora que você ver essa aula e colocar em prática, você vai conseguir cortar aí os teus materiais, tá? E lembra que lá no início eu falei para vocês que vocês podem também trabalhar, deixa eu tirar o zoom, na verdade, aqui, com 2 cores, tá? Então, vamos supor que eu tenha bastante cortes. Então, sei lá, bastante palavras, aqui é o papel laminado. Às vezes a minha configuração, ela tá um pouquinho mais forte para poder facilitar ali o destaque. Então, como é que você pode fazer, tá? Deixa, sei lá, da metade aqui para baixo, então mais ou menos daqui para baixo, tudo que você for fazer, então olha só, tudo que for daqui para baixo, seleciona tudo e aí coloca uma cor de linha preta, por exemplo, tá? E aí tudo que tiver aqui em cima, olha, você vai deixar, pode ser na linha vermelha ou pode ser outras cores, tá? Eu gosto sempre por padrão de ter a linha vermelha e a linha preta, mas aí você que escolhe, tá? Então aqui deixei 2 tipos de cores. Então aqui no meu enviar,
Quando a gente vem por corte de linha, dá para selecionar se ele vai cortar primeiro o que tá em preto ou então o que ele vai cortar em vermelho, tá? Então vai facilitar, olha, primeiro tudo que tá em preto para cortar a parte de baixo, depois vermelho a parte de cima. Então a base não vai ficar dançando tanto ali, né, a ponto de estragar qualquer coisa do teu corte. Outra coisa, tá? Prof, é exatamente, então até vou deixar aqui em cima, olha, a palavra teste, né, da nossa configuração aqui. Prof, é a mesma folha, porém eu coloquei configurações diferentes, tá? Porque na mesma base eu aqui coloco várias cores, né, dos mesmos materiais para cortar junto, tá? Mas assim, isso a gente vai falar numa outra aula sobre. Se vocês quiserem parte 2, inclusive, comenta aqui embaixo, tá? Então aqui, sei lá, é laminado, tá? Então, prof, coloquei aqui laminado, é uma folha inteira para cortar e é a mesma configuração para tudo. Como é que eu faço, tá? Porque aqui, se vocês deixarem, então até vou colocar aqui na minha ação aqui, como cortar. Se vocês deixar aqui os dois carrinhos aqui como automático, o que que vai acontecer? Primeiro, você vai colocar ali a tua folha, ele vai bater, né? A lâmina vai bater lá no cantinho e vai chegar na tua configuração de corte que você programou aqui, tá? Ou seja, profundidade 3, força 29, vai deixar a velocidade 5, uma passada, a configuração que tá aqui. Quando ele for cortar as linhas vermelhas que estão aqui na parte de cima, ele vai usar a mesma configuração e vai bater novamente, tá? Então acaba que você perde tempo, acaba desgastando o próprio carrinho ali da lâmina ou às vezes até abrindo a lâmina. Como assim abrindo a lâmina, né? Então a nossa lâmina aqui embaixo, olha, nessa parte aqui onde ela bate para achar a configuração, olha, ela tem aqui, ó, uma partezinha que pode se soltar. Então, de tanto que ela bate ali, quando você fica deixando ela bater, pode ser que ela vá se soltando. Então, o que que eu faço, tá? Normalmente, ao final do meu dia, sei lá, cortei um monte de coisa, eu sempre vou ali, vejo se tá limpinha a minha lâmina, se tá bem rosqueadinho ali, se tá tudo certo. Eu sempre gosto de conferir, tá? Porque, às vezes, conforme ela for se soltando, ela não vai cortar bem. Então, até isso pode ser motivo dos teus cortes tortos, tá? Então, é a mesma configuração, é a mesma lâmina. Precisa bater duas vezes? Não. É só você vir aqui, ó, seleciona o carrinho e vem em lâmina manual. Aqui ela não vai bater, ela vai seguir a mesma configuração que ela já bateu, que no caso da linha preta. Então, ela vai cortar toda a linha vermelha com a configuração da linha preta. Então, preste muita atenção nisso, tá? E outra coisa, foi bom até que eu apertei errado aqui, para que você veja, ó, que às vezes o corte não tá saindo legal e é só esse detalhe aqui, ó. Percebam que a linha vermelha, ó, tá tudo certo, porque essa ferramenta aqui, ó, gente, isso aqui é só para causar estresse, tá? Não vejo outra função nisso aqui. Essa daqui, ó, ela tá interseccionando e essa aqui tá tipo fundida, sabe? Então, se você clica aqui, ó, ela volta a se interseccionar, ó, percebam que os desenhos ficaram iguais. Vejam a diferença das linhas pretas, olha, eu vou até dar um zoom para que você veja. Então, às vezes, se o teu corte não tá bacana, já veja se não é isso aqui, ó. Porque olha como fica o corte, ele fica picotado, ele fica totalmente estranho, tá? Então, é só clicar aqui que ele vai voltar ao normal. Então, vamos lá, vamos recapitular aqui mais uma dica, tá? Cortou o laminado. Prof, eu tenho mais uma folha que eu quero cortar exatamente igual. Essa parte aqui dessa primeira configuração aqui já bateu, já tá na tua lâmina. Então, se você vai cortar duas folhas iguais na sequência, é só vir aqui, ó, deixa em lâmina manual e ela não vai bater. Então, não vai ter aqueles segundos ali, né? Ela vai ficar batendo e chegando ali nessa configuração que você pré-determinou aqui embaixo. Então, vai ser muito mais rápido, tá? Pode deixar diretamente aqui no carrinho ali da lâmina manual, que ela não vai bater. Então, o que que eu faço, tá? Quando eu vou separar os meus cortes, eu já separo todos por materiais. Primeiro eu corto tudo que é glossy, tudo que é offset, tudo o que é color plus, tudo que é laminado, tudo que é glitter. Porque eu tenho uma configuração para cada material. E vejam como não é difícil fazer isso, tá? Precisa de teste. Eu não vou te passar nenhuma configuração aqui. Eu preciso que você teste. E o teste não tem atalho. É realmente colocando ali a folha, vai vendo como é que ficou. Prof, é o glitter. Gente, o glitter, o craft e o acetato, também o Color Plus 240.
eu deixo ele com 2 passadas. Por quê? Você não precisa colocar lá, vamos supor, na lâmina 7 ou 8, tá? Eu venho até a 5, pra mim é o meu limite que eu coloco aqui, e aí vou aumentando as passadas. Então, uma passada aqui não deu, ao invés de eu ir pra 6 e aí ficar aumentando muito a força, eu venho aqui, aumento as passadas, até para deixar 4, 2 passadas, bota ali o corte e vê como é que vai ficando através dos teus testes. Depois, volta ali como a gente fez no início e salva a tua configuração. Então, eu tenho as principais configurações aqui dos principais materiais que eu tenho já pré-salvo. Sei lá, comprei um acetato novo, comprei algum material novo. Eu venho ali, vejo o material que eu tenho mais próximo e parto daquela configuração em diante, tá? Se eu sei que a minha lâmina tá cortando, por exemplo, o gloss, tá? Aqui na lâmina 3 e na força 15, não tem como eu colocar um Color Plus, que é muito mais grosso, para cortar na lâmina 2, é perda de tempo. Então, eu já faço a partir da lâmina 13 e vou aumentando a velocidade. Consequentemente, eu vou vendo ali se o corte está ficando bom ou ruim, tá? Então, gente, essa primeira parte de corte, eu espero que vocês tenham entendido. É realmente muito fácil acertar a configuração do corte, porém, é preciso dedicação. Então, eu tenho certeza que se você viu esse vídeo até aqui, né, você aprendeu muita coisa, e comenta aqui embaixo desse vídeo, eu quero saber se você gostou, se realmente foi útil para ti, se você tirou aí as suas dúvidas, e caso tenham surgido mais dúvidas, pode deixar aqui embaixo desse vídeo, que eu vou gravar aí mais vídeos na sequência, tá? Então é isso, meus amores, me sigam também no Instagram, se você ainda não me segue ainda, meu perfil é @mimoscustomize, tá aqui embaixo na descrição. E é isso, meus amores, lembrando que eu ensino, né, toda essa parte de corte, como fazer topo de bolo, como se posicionar no mercado, vendas e tudo mais, no meu curso Topos da Jana. Então, a gente sempre tem aí novidades nos grupos. Eu vou deixar aqui embaixo uma lista de espera para que você se inscreva, para que você receba as novidades do meu curso, novidades também em relação a conteúdos, em relação a presentes, avisos de live. Então, clica aqui embaixo, já entra para o grupo também, né, e faça parte da minha comunidade. Então é isso, meus amores. Qualquer dúvida, estou aqui para ajudar vocês.